Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima e vai, Corinthians! Uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Seguimos aí com novidades importantes do nosso Coringão, anúncio oficial do Dorival Júnior, questão aí da votação, né, para aprovação ou reprovação das contas de 2024, a pressão aumentando aí em cima do Augusto Melo e tudo mais, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, família, o senhor Dorival Júnior foi anunciado ontem à tarde pela equipe do Corinthians, né? Então, às 3 da tarde saiu a nota oficial. O Corinthians contrata Dorival Júnior para o comando da equipe. Informações importantíssimas, né, sobre essa contratação. O contrato aí do Dorival Júnior vai até dia 31 de dezembro de 2026, né? Então, até o fim do mandato do Augusto Melo. Então é um contrato aí, na teoria, daquilo que a gente vinha conversando. Realmente ele queria um treinador para que fechasse o ciclo da gestão Augusto Melo. Temos a chegada também dos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Soteiro, né? O Lucas é o filho do Dorival Júnior, e o preparador físico Celso Rezende. Tá? Então essa é a comissão aí que vai compor a comissão do senhor Dorival Júnior. Ele comentou um pouco, né, sobre essa chegada, a expectativa aí de comandar o time ao lado da fiel torcida e tal. Diz que quer alcançar os melhores resultados pela nossa equipe. E até aí, tranquilo, tá? Então, Dorival Júnior anunciado oficialmente, tem a foto dele aí já com o Fabinho, com o Augusto Melo, tudo ok. Hoje, daqui a pouquinho, inclusive, 1h da tarde, temos a coletiva de apresentação do Dorival Júnior. Tá, então já teremos aí mais algumas respostas, né, sobre a expectativa, o que ele tem aí de perspectiva de trabalho e tudo mais à frente da nossa equipe. E cara, vi o vídeo dele ontem comandando o treino do Corinthians, né, ontem foi o primeiro treino aí dele à frente da nossa equipe, e me surpreendeu um ponto, assim, eu posso chamar até de milagre, tá? Eu posso chamar até de milagre. Pedi pro editor colocar na tela aí a foto do milagre. Diego Palacios, né, presente aí no treinamento do Corinthians. Obviamente ele já estava presente em muitos outros treinamentos, só que não aparecia em nenhum jogo, né? Era esse até o questionamento do torcedor corintiano. Espero que alguém hoje na coletiva de imprensa pergunte sobre Palacios, né? Pergunte sobre a utilização ou não desse atleta. A gente precisa de alguma resposta sobre o Palacios. Não dá para o cara aparecer em todos os treinos e nunca ser relacionado, né? Quando a gente tem Hugo e Matheus Bidu concorrendo ali por aquela vaga como reserva do Angileri. É basicamente isso, tá? O Palacios é um tópico que irrita um pouco o torcedor por conta da falta de informações, né, sobre esse atleta que, quando esteve em campo, parecia ter noção de futebol, né? Parecia ter noção. Então, a gente aguarda aí essa situação do Palácio, essa coletiva aí do Dorival, para que tenhamos aí um melhor cenário. E amanhã já tem estreia do Dorival, né, no jogo contra o Novo Horizontino. Bom, família, vamos falar da InPlay agora. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, família, vou mostrar aqui a plataforma da InPlay para vocês, tá? Já aparece aqui a foto do John, como um dos criadores. Bem tranquilo. E aqui já na página inicial temos os campeonatos. Ó, hoje, por exemplo, temos jogos da Copa do Brasil, Maringá e Atlético Mineiro. Temos aqui jogos da Champions League, né? Hoje tem Arsenal e PSG. Vamos fazer esse da Champions, né? Vamos fazer esse da Champions aqui, ó. Vamos jogar, participar. Vai carregar aqui o campeonato pra gente. Mais de 5 chutes e meio no gol no primeiro tempo. Cara, sim, vai ser um jogo disputado. Do PSG e do Arsenal aí, bons times. Mais de 9 chutes e meio no gol no jogo? Sim, também. Sim. Mais de 2 gols e meio no jogo? Caramba, pelo menos 3 gols na partida. Será que vai ser um jogo mais recuado? Um jogo mais... Acho que sim. Pelo menos 15 escanteios no jogo? Aí não, bastante escanteio, né?
Mais de 4 escanteios e meio pro Arsenal no primeiro tempo? Acho que não também. Número alto, né? Mais de 50% de posse de bola pro PSG no primeiro tempo. O Arsenal vai jogar em casa, né? Na Inglaterra. Caramba, difícil, cara. Só que o PSG é um time que tem um número alto de posse de bola, né? Eu acho que sim, cara. Acho que o PSG vai ter mais posse de bola. Mais de 3 chutes e meio do Arsenal no primeiro tempo? Sim, não precisa ser necessariamente chute no gol, né? Arsenal dará mais de 5 chutes e meio no gol no jogo? Sim, também. 80% de precisão nos passes do PSG no jogo? Sim. Mais de 2 cartões amarelos e meio pro PSG no jogo? Então, pelo menos 3 cartões amarelos? Nossa, difícil, hein? Essa de cartão é sempre complicado, cara. A maioria foi não aqui. Acho que não também. Impedimentos no jogo, pelo menos 2. Acho que sim. Vamos no sim aqui. Saliba cometerá pelo menos duas faltas no jogo. Não, vamos em não aqui. Dembélé, pelo menos 3 chutes no jogo. Difícil, hein? Sim ou não, sim ou não. Acho que não, cara. Acho que não. Cartão amarelo pro Marquinhos? Não, ele tem que pelo menos fazer uma falta, né? Então, não. Gol do Trossard no jogo? Acho que não também. Estão vendo? Então é isso, ó. Finalizei aqui, tá? Já finalizou esse campeonato. Vão aparecer outros aqui, né? Disponíveis para hoje, ó. Do Atlético Mineiro, outro do PSG. Já tem aqui, ó, os campeonatos da Copa do Brasil também, né? Como eu falei, o jogo do Atlético Mineiro. Aqui, ó, Ceará e Palmeiras, né? Então, Palmeiras na Copa do Brasil. São Paulo também joga hoje, tá? Então, são os campeonatos que temos. Aí, amanhã, por exemplo, já aparece o do Corinthians. Já tem o Barcelona na Champions, né? Contra a Inter de Milão. Bem tranquilo mesmo, família. Vocês viram como é simples? Rápido, fácil, entra lá, joga o campeonato, responde as perguntas sim ou não, coisa bem rápida, bem simples. E aí, você ganhando esses campeonatos, vai acumulando moedas, né? Você vai acumulando moedas dentro da plataforma e quando tiver um valor bacana, consegue já sacar essas moedas em dinheiro real, né? No Pix. Essas moedas, então, dentro da Inplay, se transformam em Pix. Para você já começar a participar dos campeonatos, entre aqui pelo QR Code que está na tela ou no link da descrição. Vai, faz o cadastro, você já vai ganhar 1000 moedas, tá? Para já começar a participar dos campeonatos da Inplay. E além disso, todo dia que você fizer o login, você vai ganhar moedas, né? O bônus de login diário e tudo mais. Então assim, família, bem simples, bem tranquilo de jogar, né? Tem as moedas aí disponíveis para vocês. Fez o cadastro pelo link do John, pelo QR Code, já ganha 1000 moedas para você já aproveitar e jogar os campeonatos da Inplay. Bom, família, vamos falar agora sobre a reunião que tivemos ontem, as reuniões, na verdade, né, que tivemos ontem. Dentro do Corinthians, em questão aí das contas de 2024 e tudo mais. O Conselho Fiscal já havia avaliado as contas de 2024 do Corinthians e reprovaram. Ponto. Primeiro passo. Ontem tivemos o Conselho de Orientação, o CORE. Olharam para as contas, reprovado. Olharam assim, né? Analisaram as contas, reprovaram. E aí foi para a votação do Conselho Deliberativo. 130 para reprovação contra 73 para aprovação. Ou seja, né, no terceiro conselho foi reprovado também. As contas do Corinthians do ano passado foram reprovadas no Conselho de Orientação, no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo. No que isso pode acarretar para o Corinthians? Pelo estatuto, pode acarretar em um novo processo de impeachment contra Augusto Melo. Tá? Contra Augusto Melo. O que me chama a atenção é o seguinte. Na época do André Sanches, um dos anos, são 3 anos, né? É trienal que o Corinthians tem, a gestão aí como presidente. E eu acho que o ano do meio do André Sanches foi reprovado. As contas, né, foram reprovadas. E ele não passou por esse processo. Não teve
comoção e tudo mais. E aí não é nem defendendo o Augusto, tá? É tentando entender como funciona esse jogo político dentro do Corinthians. Hoje o que pode acontecer com o Augusto é isso e mais coisas, né? Vou tentar explicar na ordem para vocês. Então tivemos aí as reprovações, beleza. Além disso, surgiu um documento aí nas redes sociais, que inclusive era um documento apresentado pelo CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, trazendo aí um valor de 829 milhões de reais de aumento de dívida. O aumento passivo total do clube em 829 milhões de reais. Cara, isso quando caiu na rede social, né, em páginas, e digo mais, páginas até que nem falam do Corinthians, só que viram isso, opa, o prato cheio para eles. Meu Deus do céu, a dívida do Corinthians aumentou em 800 milhões de reais em um ano com Augusto Melo. Eu vi isso em mais de 5 páginas falando isso. Falei, cara, essa conta nem bate. Não é possível, chega a ser um absurdo. Em um ano a dívida aumentou em 829 milhões. Não é possível, essa conta não bate. A renovação e transparência em 6 anos ou mais que conseguiu aumentar a dívida nesse valor. O Augusto Melo em um ano fez isso? Não é possível, cara. Alguma coisa tá errada. E aí fui entender, né? Fui entender o que era realmente isso. Esse valor de 829 milhões não é o aumento da dívida, tá? Não é o aumento da dívida. É o aumento do passivo. A dívida está dentro desse valor. Ou seja, então a dívida é menor do que esses 800. O passivo inclui, tá? O Daniel Kepler até trouxe, né, uma explicação sobre isso. Todas as obrigações financeiras que o clube tem com terceiros, fornecedores, bancos, governo e funcionários. Dívidas de despesas, tal, compromissos. Então, por exemplo, fez um parcelamento de uma conta, né? Com um fornecedor, um contrato de 3 anos. O contrato vale 100 milhões. Se for em 3 anos, são 33 milhões para cada ano, tá? Então, para o ano de 2024... o certo seria considerar apenas 33 milhões. Para o ano seguinte, 33, para o outro, 33. Assim que se calcula a dívida, né? Anual. Não, o pessoal juntou tudo, né, dos contratos e parcelamentos e juntaram num valor só, da dívida, do passivo desse ano. Então, por isso esse valor tão alto de 829 milhões, tá? Outro ponto muito importante agora. O CORE entendeu que esse aumento, né, desse valor passivo de 800 milhões é um aumento grave. Aí é outra interpretação, tá? Aí é outra interpretação. Aí não tem a ver com a dívida em si. Aí é um valor passivo das contas do clube. Ó, a administração tá com um passivo aí de 800 milhões. Isso é grave, isso precisa ser avaliado. Em contrapartida, aumentamos também a arrecadação. Então, o que precisa ser avaliado agora? Esse aumento do passivo está de acordo com o aumento de arrecadação? O clube arrecadou mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Opa, tá condizendo? É o que o Augusto Melo vai ter que explicar para o Conselho de Orientação, para a Comissão de Ética e tudo mais, tá? Isso que ele vai ter que explicar para o pessoal. Enfim, finalizando tudo isso, né? Finalizando a reunião, situação do CORE desse documento que vazou, depois o pessoal explicou, tal, beleza. E aí, Augusto Melo, como que você está diante dessa notícia, né, dessa reprovação das contas? Ele apareceu ontem na live da Identidade Corintiana. Pedi até licença para o pessoal para trazer aqui o print e tudo mais, a saída dele de carro. Augusto Melo, sorrindo, respondeu: estamos muito tranquilos, agora é provar na ética, provar o que teve de documentos aí, tudo certinho. Tranquilidade do presidente Augusto Melo, tá? E aí temos o senhor Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, explicando, né, quais serão os próximos passos diante dessa reprovação de contas. Ele disse, hoje temos um problema legal, né, sobre a lei,
que é o seguinte, temos o Estatuto do Clube e temos a Lei Geral do Esporte. O Estatuto do Clube prevê que o Augusto teria que passar por um processo de impeachment. E a Lei Geral do Esporte prevê uma gestão temerária, né? Uma gestão temerária, que aí tem diversos tipos de punições. Pode ser uma punição apenas para o Augusto, uma punição para o Augusto e para o clube. Depende da avaliação, de qual foi o tipo do problema. E aí o Romeu falou, agora eu preciso parar e estudar com muita cautela qual será o nosso próximo passo, né, do Conselho Fiscal, do Core e do Deliberativo, para a gente entender se a gente vai seguir o que está no Estatuto, o que está na Lei Geral do Esporte, como se vai seguir um pouco de cada. Tá? Então, não temos ainda definido qual será o próximo passo. O presidente do Conselho Deliberativo vai estudar o Estatuto do Clube junto com a Lei Geral do Esporte, porque cada um diz uma coisa. A gente vai entender o que vai se sobressair nesse momento. Outro ponto muito importante. Não tem nem um mês, né? Eu vou até pegar a data aqui, ó. Metade do mês, dia 15 de abril, saiu uma matéria no Globo Esporte. O Romeu Tuma Júnior não tinha sido afastado do cargo? Vocês lembram disso? Eu trouxe aqui para vocês. A Comissão de Ética aprovou a punição preventiva ao Romeu Tuma Júnior. Como que ontem na votação do Conselho ele era o presidente? Era não, né? É o presidente e vai seguir, tá? Só para complementar para o torcedor, e vai seguir tranquilamente. Sabe o que aconteceu? O Romeu não foi nem notificado do afastamento. E aí que eu falo da bagunça interna do Corinthians. Como que você tem a comissão de ética do seu clube aprovando o afastamento do presidente do Conselho Deliberativo e isso não gera nada? Qual a moral, então, hoje, né? Qual a moral hoje que tem a comissão de ética? Nenhuma. Na prática, nenhuma. Se eles emitem, né, a nota oficial, ó, o Romeu Tuma Júnior deve ser afastado de forma preventiva por conta disso. Nada, tá? Não acontece nada. Cara, e agora trazendo a minha opinião, né, sobre tudo isso. Difícil, tá? O primeiro ponto é muito difícil. Por quê? A dívida do Corinthians aumentou com o Augusto. Isso é um fato. Isso é um fato. O próprio balanço que ele apresentou traz a dívida de 2 bilhões e 100, 2.200 para 2.500. Então, na prática, já com ele aumentou pelo menos 300 milhões. Aí tem a questão que ele traz de uma dívida que vinha da gestão do Ilho, isso e aquilo, tal. Ok. Uma parte disso, né? Não é tudo, uma parte disso. Mas mesmo assim, a dívida aumentou. E eu vejo até uma ingenuidade do Augusto Melo, cara, é bizarro. Ele não consegue usar a torcida a favor dele. E quando eu falo usar a torcida, eu falo no bom sentido. Eu falo no sentido mais prático possível. Cara, se ele tem um problema, vamos lá. Ó, eu preciso pagar essa conta aqui e o pessoal tá me atrapalhando, né? Já que ele diz tanto sobre oposição, sobre isso, sobre aquilo. A gente sabe de todos esses problemas. Só que enquanto o Augusto não for transparente com o torcedor, não tem como ficar do lado dele. Ao mesmo tempo que ele apresenta pra gente, ó, aumentamos a arrecadação em 1 milhão e 100 milhões. Em um ano a gente arrecadou mais, 1 milhão não, 1 bilhão, né? 1 bilhão e 100 milhões de reais. Caramba, aí o torcedor fica feliz, opa, beleza. A primeira informação que a gente recebe é essa. Aí quando você fecha o balanço financeiro do ano, a dívida aumentou. Como, Augusto? Por quê? A gente não tem acesso a nada, não existe transparência, a gente não faz ideia de onde foi parar 1 bilhão e 100 milhões de reais arrecadados no ano passado. A gente não faz ideia. E a dívida só aumentando. O Augusto não consegue mostrar para o torcedor coisas efetivas. Se a gente pegar as primeiras entrevistas dele como presidente do clube, as promessas, isso, aquilo, não bate com o que ele fala hoje.
Não bate. Vou trazer alguns exemplos aqui. Questão da ampliação da arena. Um assunto que ele não fala mais. Ah, mas teve um problema disso, daqui. Explica pro torcedor. Ó, o problema que tá acontecendo é por causa disso. É alguém da oposição que tá te atrapalhando? Fala pro torcedor. O torcedor vai ficar do seu lado. Por quê? Porque na teoria é o lado do clube. A gente quer o bem do clube, não quer o bem do Augusto, do Duílio, de fulano. Não, a gente quer o bem do clube. Se você estiver defendendo o clube, o torcedor vai estar ao seu lado. Ah, o naming rights do CT, estamos negociando, e isso e aquilo, falta só uma documentação. Tem coisa boa vindo por aí, semana que vem teremos uma novidade. Pô, a gente está finalizando abril de 2025 e a gente não tem um parecer sobre as contas do ano passado. Não tem nada. Nada, tá? O principal ponto da campanha do Augusto foi a transparência. Que ele prometeu, né? A principal promessa. E não existe isso hoje. Então, enquanto ele não for transparente com os torcedores, fica difícil, porque não tem como a gente defender algo que a gente não conhece. Não tem como a gente entender algo que a gente não sabe o que está acontecendo. Não tem como. A gente não sabe para onde foram 1 bilhão e 100 milhões de reais no ano passado. A única informação que chega é que a dívida aumentou. Aumentou por quê? Como? Qual foi a conta? O que aconteceu? Aí sabe o que aparece mais pro torcedor? Aí vem o Fred Luz, né? E explica, ó, não estou mais no Corinthians. A Álvares e Marçal, que é a empresa dele, presta uma consultoria para a parte financeira e só. Todo o plano que eu defini não foi seguido. E o Augusto não fala nada sobre isso. Mas, semana passada, semana retrasada, deu uma entrevista no podcast. Aí você pega mais de 1 hora de entrevista, você não consegue aproveitar uma frase pro torcedor corintiano. Uma frase que faça sentido, né? Que realmente explique pro torcedor corintiano o que eles estão fazendo lá. Não tem. Não tem. Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Aí junta com a investigação do caso Vai de Bet, e isso, e aquilo. Pô, o torcedor sabe que não é fácil você governar, você comandar um clube do tamanho do Corinthians, ainda mais quando a gente tem esse jogo político dentro do clube, na parte interna. Só que a solução eu acabei de apresentar. Traz o torcedor para o seu lado. Mostra o que o pessoal tá fazendo de errado. Né? Chega e fala, ó, eu tô tentando fazer isso daqui pro clube, mas fulano, ciclano, beltrano e tal, estão votando contra, estão atrapalhando, estão atrasando esse processo, isso daqui vai ser muito bom pro clube. A gente não tem nem isso. Então fica discurso por discurso e nada, e o que aparece é que a dívida aumentou. E aí? E aí, quem que é o responsável? Quem que vai assumir essa culpa? Sobra sempre pro torcedor, né? Sempre pro torcedor. Enfim, família, rapidinho a última novidade. O senhor Guilherme Biro, ex-jogador aí da equipe do Corinthians, estava emprestado ao Al-Sharjah dos Emirados Árabes. Ele foi comprado em definitivo, valor aí de 2,5 milhões de dólares, então cerca de 14, 15 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta, tá? Então, é isso, uma venda aí que ajuda a gente, né, financeiramente, 15 milhões aí chegando, de um jogador que já nem fazia parte mais do nosso elenco desde o ano passado, né? Mas é isso, tá? Então, Guilherme Biro vendido em definitivo. O Corinthians ainda mantém 50% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda aí, né? Quem sabe ele se destaca, pode ir para outro clube, então a gente pode aí fazer mais dinheiro com o atleta Guilherme Biro. Boa sorte para ele. Agradeço aqui a participação de vocês também. Deixa o seu like. Se tiver o botãozinho hype aqui embaixo do vídeo, clica também, que ajuda a gente. Vamos para cima e vai Corinthians!